Meninos e meninas, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos novamente, Matemática com o professor Gil Góes. Desde já peço que você se inscreva neste canal, curta esse vídeo. Você vai aprender agora a resolver exercícios de primitiva, beleza? Já fiquem à vontade, é claro, de seguir aí nas redes sociais, tá certo? prof.gilgoes, tá certo? Mas vamos lá o que nos interessa, tá bom? Claro, né? Começar com aquela dica básica. Se liga na dica. Seguinte, vamos supor que eu tenho uma função, certo? X elevado a 5 sobre 5. E eu lhe peço o seguinte, ó. Encontre a derivada desta função. Aí você vai pensar, poxa, Gil, a derivada dessa função é fácil. Vou pegar esse 5, vou jogar para frente do x, certo? E vou subtrair uma unidade aqui desse 5. Vai ficar 5 menos 1 igual a 4. Então vai ficar 5 vezes x elevado a 4 sobre 5. É assim? Exatamente. A derivada dessa função, você vai pegar esse 5, você vai jogar para frente desse x e você subtrai uma unidade. Então vai ficar 4, porque 5 menos 1 é 4. E esse 5 aqui você só mantém. Aí você vai observar o seguinte, poxa, mas dá para simplificar isso aí? Dá. Você pode cortar esse 5, você pode cortar esse 5, o que te sobra? Sobra aqui a derivada de x elevado a 5 sobre 5 é x elevado a 4. Tranquilo? Até aí tá fácil? Massa. Vamos para o próximo exemplo. Vamos supor que agora eu tenho essa função, né? X elevado a 6 sobre 6. E eu peço para você também derivar essa função. Aí você, pô, Gil, tá fácil também. Basta pegar esse 6, jogar para frente do x, subtrair uma unidade desse 6 e fica 6 vezes x elevado a 5 sobre 6. Tá correto? Corretíssimo. A derivada dessa função é 6 vezes x elevado a 5 sobre 6. Você pegou esse 6, jogou para frente do x. Pegou esse expoente, subtraiu uma unidade, ficou igual a 5. Isso aqui ficou sobre 6. Tranquilo? Aí você vai pensar, isso aqui eu posso simplificar, né? Cortar esse aqui, cortar com esse aqui. Sobra o quê? Sobra que a derivada dessa minha função é x elevado a 5. Está correto? Perfeito. Mas vamos supor que eu peço o seguinte, ó. Eu peço o processo inverso, né? Eu peço o seguinte, eu quero a função que quando foi derivada, deu como resultado x elevado a 4. Novamente, ó, eu quero que você encontre a função que, ao ser derivada, dê como resultado x elevado a 4. Ou seja, a primitiva de x elevado a 4. Tranquilo? A gente já sabe que a função que, quando derivada dá x elevado a 4, é quem? X elevado a 5 sobre 5. Tá entendendo? Ó, a primitiva de x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5. Daqui a pouco fala sobre esse k aqui, mas foca aqui, tá certo? Por que eu sei que esse é o resultado? Porque a gente já viu aqui que quando a gente faz a derivada de x elevado a 5 sobre 5, dá como resultado x elevado a 4. Então a primitiva de x elevado a 4, ou seja, a função que quando foi derivada deu como resultado x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5. E Gil, o porquê desse k, né? O porquê dessa constante de integração que a gente chama, certo? Porque é o seguinte, ó, porque x elevado a 5 sobre 5 mais 1 dá como resultado x elevado a 4. X elevado a 5 sobre 5 mais 2 dá como resultado x elevado a 4. Hoje eu já enjoei. X elevado a 5 sobre 5 mais 3 dá como resultado o quê? X elevado a 4. Você percebe que, independentemente de qual seja o valor da constante, você sabe que a derivada de uma constante é zero e isso não altera o resultado. Então, existem infinitas possibilidades, né? Poderia ser o 5, o 6, o 7, infinitas possibilidades de constante, mas o resultado disso sempre ia ser o quê? X elevado a 4. Você está entendendo? Observe outro exemplo. Eu peço para você encontrar a primitiva de x elevado a 5. Saca a ideia. Qual é a função que, quando derivada dá x elevado a 5? Opa, eu já sei. É x elevado a 6 sobre 6, correto? Correto, só não esquece da constante, tá bom? Ou seja, a gente sabe que quando a gente deriva x elevado a 6 sobre 6, dá como resultado que é x elevado a 5. Pelos poderes de Grace, agora você vai saber o quê? Qual é a primitiva de x elevado a 6? Se pela lógica, a primitiva de x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5 mais k, a primitiva de x elevado a 5 é x elevado a 6 sobre 6 mais k, a primitiva de x elevado a 6 é x elevado a 7 sobre 7 mais k. Então quer dizer que a primitiva de, vamos supor, de 9 vai ser x elevado a 10 sobre 10 mais k? Sim, tá entendendo? A primitiva, poxa, eu já enjoei. A primitiva de x elevado a 11 é x elevado a 12 sobre 12 mais k.
Ou seja, eu quero que vocês observem o seguinte, que a primitiva de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1, você sempre soma uma unidade, e o expoente você repete aqui no denominador. É claro, né, existe uma restrição, esse n não pode ser o menos 1, tá bom? Porque senão vai zerar e você não pode fazer uma divisão com zero. Então, para a gente iniciar nossos exercícios, eu precisava expor aqui uma ideia, né? Uma ideia bem básica, óbvio, né? Para a gente começar de fato a resolver nossos exercícios, tá bom? Vamos para a primeira questão. Seguinte, calcule, né? Bem prático, né? Calcule. Eu tenho a primitiva de x. Bom, você sabe que de forma intuitiva, né, existe ali o número 1, né? Como o expoente do x. E nós já aprendemos, né? Vou até voltar aqui, ó, que a primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1, soma uma unidade, né, com o expoente e repete esse expoente no denominador, beleza? Então, a primitiva de x elevado a 1 vai ser x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 mais k, tá certo? É claro que a gente pode melhorar isso aqui, né? Porque 1 mais 1 você sabe que é 2 e esse 1 mais 1 aqui também é 2. Então, a primitiva, a função que quando derivada da x, é x ao quadrado sobre 2 mais k, tá certo? Lembrando que esse k aqui é a minha constante de integração. Item B. Item B é o seguinte, ó. Eu quero descobrir a primitiva de 3, ou seja, a função que quando derivada dá o resultado igual a 3. Já vou jogar a resposta e vou te explicar o porquê da 3x mais k. Porque é o seguinte, ó. Você sabe que de forma intuitiva tem como expoente aqui o x, né? O número 1. Eu quero derivar o x. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse 1 que está aqui de forma oculta, né? Digamos assim, né? Ele vai ficar para frente aqui do x, né? Ser jogado aqui para frente do x. E vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é o que? É 1. E 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 1 é 3. Ou seja, a derivada de 3x é 3. Então a primitiva de 3 é 3x mais k. Tranquilo? É muito fácil, é questão de muita prática, você vai conseguir entender essa lógica de primitiva, tá certo? Item C. Percebe que eu tenho o seguinte, ó, a primitiva de 3x mais 1, certo? Eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Guarde no seu coração. A integral da soma é a soma das integrais. Como assim, né? A integral da soma é a soma das integrais. Poderia ser também a diferença, viu? Aqui poderia ser um sinal de menos. O que eu posso fazer? Eu posso destrinchar esse cara aqui da seguinte forma, sendo a primitiva de 3x mais a primitiva de 1. Sempre quando tiver um sinal de mais ou um sinal de menos, eu posso fazer essa separação, tá certo? Ah, Gil, eu consigo resolver isso aqui de forma direta, tem problema? Claro que não, mas de maneira didática você pode inicialmente entender dessa forma, tá certo? A primitiva de 3x, né? A primitiva de 3x, você sabe que o resultado aqui eu vou manter o 3, vou repetir o 3, tá certo? Porque é uma constante, eu vou repetir o 3. Entre o 3 e o x existe um sinal de multiplicação e a derivada, a primitiva de x, a gente já sabe que é quanto? X ao quadrado sobre 2, tá certo? Perceba o que eu fiz, ó. Eu peguei o 3, mantive o 3, peguei o sinal de multiplicação, mantive o sinal de multiplicação. E agora eu quis encontrar o que? A primitiva de x. A primitiva de x, a gente já viu aqui que vai dar x ao quadrado sobre 2, tá certo? Vou manter aqui o sinal de mais, de adição, tá certo? E vou encontrar a primitiva de 1. Se a primitiva de 3 é 3x, a primitiva de 4 é 4x, a primitiva de 5 é 5x, pô, Gil, já enjoei. A primitiva de 1 é 1x, ou simplesmente x, tá certo? Você não precisa escrever ali 1x. Só não pode esquecer do que? É da constante, tá certo? Vou só dar uma melhorada nisso daqui, então você já sabe que a primitiva de 3x mais 1 é 3x ao quadrado sobre 2 mais x mais a minha constante de integração. Pessoal, a gente apenas iniciamos, tá certo? São ideias básicas, mas nós iremos fortalecer essas ideias com mais exercícios. Então, nessa playlist vai ter bastante exercício. Já peço aqui que se você chegou até esse momento do vídeo, não esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, tá certo? Comente, compartilhe, tá certo? Ajude esse projeto a crescer, tranquilo? E valeu, pessoal, forte abraço, até a próxima!